Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Becri. É um fundo de papel, certo? Do banco Banestes. Ele aqui sofreu também com aquelas operações que a gente viu em outros fundos dando problema. Fundos como HCTR, Deva, Tord, enfim. Além disso, eu vou comentar aqui quanto do PL está comprometido, se isso preocupa, movimentação da gestão. Tá? Vou comentar um pouquinho também sobre a tese de investimento desse fundo, que é um pouquinho diferente a forma que ele distribui. Se eu não me engano, acho que deve ser o único fundo que trabalha dessa forma. Enfim, mais alguns detalhes. Pessoal, aqui eu destaco essa live tá, que a gestão fez, faz em 10 dias, comentando sobre os problemas do fundo, para quem quiser assistir. A taxa de administração do fundo, então, 1% sobre o valor de mercado, cotistas aqui quase 47 mil. Lembrando, pessoal, que esse é o fundo que a Suno Asset tentou dar um takeover. E aí, independente de toda aquela discussão, se foram, enfim, sócios, fundadores, não sei, da Suno que alugaram cotas para conseguir chamar a assembleia para poder dar o takeover ou não, fato tinham cotistas ali aparentemente com receio do fundo, né, dos próximos passos do fundo, e o fundo na sequência teve problemas. Talvez a troca fizesse sentido, talvez a gente veja movimentação nesse sentido nos próximos meses, e eu quis comentar isso por quê? Porque eu acho interessante o mercado amadurecer e a gente começar a observar esse tipo de movimentação. Algumas incorporações a gente consegue ver que são vantajosas, por exemplo, o PVBI Velol é um exemplo bem clássico. O PVBI ele vê muito potencial de ganho de capital, ganho de aluguel mesmo, né, conseguir subir o aluguel, enfim, tem toda uma questão estratégica. Eu já fiz vídeo para quem quiser ver, e isso a gente vai ver cada vez mais. E também acho interessante fundos, e não estou nem falando aqui do Becri, tá? Estou falando na indústria como um todo. Fundos que performaram mal, que a gestão porventura fez algum movimento errado, que se troque a gestão. Por quê? Porque para mim isso fortalece o cotista. Isso mostra que quem é o dono é o cotista. E não ali a gestora que pode fazer o que bem entender, dar prejuízo aos seus cotistas e se manter como gestora. Tá? Novamente, não estou falando isso em relação ao Becri. Estou falando isso para o mercado inteiro, porque a gente vai ver aí nos próximos meses, muito provavelmente, problemas em alguns CRIs, CRAs, enfim, no papel como um todo. E a gente vai conseguir separar muito o joio do trigo, vai ser interessante quando essa fase de tempestade passar, a gente conseguir ver qual gestora performou melhor e talvez algumas gestoras aí a gente veja a troca. Bom, já falei demais, vamos ao que interessa, que é o vídeo. Aqui na DRE a gente consegue ver o resultado caindo bastante, né, na questão dos fundos imobiliários. A gente vai ver que ele tem aqui basicamente 3 fundos, que são os fundos que deram problema. E o fundo aqui basicamente distribuiu tudo que gerou, usou um pouquinho da reserva e distribuiu 86 centavinhos. Tem aqui uma reserva acumulada de 1 centavinho por cota. Bom, a parte que eu falei que é um pouco diferente nesse fundo é o seguinte. Então, o BCRI ele faz uma distribuição híbrida, digamos assim. Então, no caso dos fundos de investimento, que seria o fundo imobiliário, ele faz uma distribuição com base no regime caixa. Então, entrou, transitou no caixa dele, ele distribui. Com relação ao CRI, ele utiliza o regime competência para todos aqueles que não estão em período de carência de pagamentos de juros e correção monetária. Então, todos os CRIs que estão pagando, né, toda ali a PMT, todos sem ali a carência de juros e correção, ele faz por regime de competência, ou seja, ele tem que receber, ele já tem ali o direito de receber, ele já vai distribuir, mesmo que aquele valor não necessariamente tenha transitado no seu caixa. Para os outros CRIs que estão em período de carência, então vai ser regime de caixa. Tá? Então tem essa distribuição híbrida. Além disso, ele faz o seguinte, os juros eles são ali acruados diariamente. Tá? E a correção monetária ela é calculada diariamente com base na taxa equivalente do acumulado nos últimos 12 meses. Então ele faz uma distribuição considerando esses 12 meses da correção monetária. E ele explica aqui que ele acredita que calculando a correção dessa forma, as oscilações abruptas nos índices, ou seja, um mês que vai distribuir muito e outro mês que vai distribuir muito pouco, da parte de correção, que a gente tem ali o índice mês a mês, elas são suavizadas, tá? Especialmente em meses que apresentam deflação. Então, basicamente, eles vão se
convergir no final de 12 meses, né, a distribuição aqui do Becri com de outros fundos que fazem ali mês a mês, mas basicamente um exemplo para facilitar, vamos supor que teve 12% de inflação em um período de 12 meses, tá? Então 1% ao mês. Aqui no Becri ele vai fazer justamente essa média, vai distribuir ele muito próximo de 1% ao mês. Nos outros fundos vai ter mês que vai distribuir 2% de correção, outro mês vai ser zerado, mas no final deu a mesma média, tá? Um pouquinho diferente a forma de trabalhar, mas no final o resultado é o mesmo. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, não esqueçam o like e de se inscrever. Mais de 80% das pessoas não são inscritas, por favor, me deem essa moral. Eu estou aqui me esforçando bastante para trazer 2 vídeos por dia para vocês e vem novidade em breve no canal, tá? Bom, composição da carteira. Aqui a gente vai ver os CRIs, né, que tem apresentado aí problemas em outros fundos, que a gente tem aqui o CRI1, circuito de compras, tem aqui a GVI, tem aqui também os fundos Leva, HCTR e Versalhes. Basicamente, esses 3 fundos têm esses CRIs e mais alguns outros com problema, e basicamente esses CRIs eles estão ali com uma carência até o final do ano, tá? De principal, juros, amortização, tudo. Depois, no ano que vem, alguns CRIs vão retomar o pagamento, se tudo der certo, pagando uma taxinha a mais para compensar. Outros ainda estão em discussão, essa questão da taxa. Enfim, basicamente a situação é essa. A questão é, aqui fazendo uma conta rápida, a gente consegue chegar ali a quase 20% do fundo com problemas. O Scanix também tem problema, então é a parte que está comprometida. Qual que é o grande problema aqui, ao meu ver, do Becri? Esse fundo eu estudei bastante, deve ter uns 2 anos, ele me parecia bem interessante, mas ele origina pouco, tá? E por originar pouco, ele fica com uma carteira envelhecida, uma carteira que precisa de um fôlego novo e principalmente originar operações, estruturar operações, qual que é a vantagem? A gestão ela fica muito próxima ali do seu credor, perdão, do seu devedor, e a gestão consegue mensurar ali qual que é o valor que ela pode disponibilizar para aquele devedor, qual é a garantia que ele vai ter que solicitar daquele devedor para aquele valor, para de fato proteger o seu cotista. Então eu gosto de fundos que consigam originar dentro da casa, estruturar operações, isso faz muita diferença, que é o ponto, por sinal, que os cotistas ali que propuseram aquele takeover, né, para a Suno Asset assumir, que eles cobravam muito, porque para quem não sabe, se eu não me engano é Vitor Duarte o nome do gestor principal da Suno Asset. Não me lembro muito bem o sobrenome, mas é Vitor o nome dele. Ele era o gestor do Becri antigamente, ele saiu para ser ali o gestor da Suno Asset como um todo, que tem ali alguns fundos dentro do seu guarda-chuva, e você vai ter a Amanda, por exemplo, no Snag, acho que ela faz SNCI também, enfim, mas o Vitor ele comanda. Ele era o gestor aqui, e muitas dessas operações foram estruturadas naquela época. Depois disso, o fundo que é do banco, então é um produto que não é tão relevante para o banco como um todo, eles diminuíram um pouco essa originação, praticamente não originam, estruturam mais. Então isso pode fazer diferença. E aqui o ponto de atenção realmente são esses 20% praticamente aqui do PL do fundo comprometidos. A gestão ela coloca mais alguns comentários aqui para a gente sobre essa situação. Então, ele descreve novamente os mesmos problemas, tá? Eu não vou falar de novo disso com vocês. Para quem quiser ver, tem vídeo aqui do HCTR, do DEVA, TOR de Versalhes, tá? São 3 vídeos, onde eu descrevo operação, operação, comento operação, operação. Então, para quem quiser ver, tá bem interessante. Do que eu gostei aqui do relatório é que eles colocam o impacto financeiro de cada operação. Então, a gente consegue somar aqui algumas operações. Então, por exemplo, o circuito das compras impacta 2 centavos, o UAN 5 centavos, aqui a gente tem o GVI mais 3 centavos, Scanix está em recuperação. Tá? Então aqui é o acordo para recebimento do CRI Scanix, que teve seu vencimento antecipado, foi protocolado em juízo no mês de fevereiro, com previsão do pagamento da dívida em até 120 dias. Após a decretação do vencimento antecipado, recebemos um montante de quase 3 milhões e 500 mil, reduzindo a participação do fundo para 1,42. Esse CRI foi estruturado com 20% de cotas subordinadas e 80% de cota sênior. O BCRI possui apenas cota sênior. Então aqui parece que vai resolver, a gente tem que acompanhar, tá? Então, mas basicamente, de cara aqui a gente consegue ver 10 centavos, tá?
10 centavos que vai ser impactado, pelo menos até o final do ano, a ver aí o que o fundo vai fazer com a posição restante naqueles fundos, tá? Que eu citei para vocês. Eles colocam aqui que eles já diminuíram um pouco dessa posição, acredito que eles vão diminuir mais. A cotação sofreu bastante, se não me engano, ela até recuperou um pouquinho daqui, mas ela realmente teve aqui uma queda muito grande porque foi muito rápido. Quando a gente viu ali já tinha quase 20% do fundo comprometido e basicamente são esses os problemas. Vídeo rápido de atualização para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam o like, se inscrevam. Telegram está na descrição e no comentário fixado. Valeu!